Olá! Hoje o Mosaico tem o prazer de receber o secretário de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, o triatleta Eric Vasconcelos. Antes disso, vamos ao vídeo-arte. Até já! Olhos de ressaca quebram em ondas na beira dos sonhos da Praia do Peixe. Em tantos vai-vens derramadas na areia, as marés não apagam o que nela marcou. Sinuosos desenhos de corpos despidos, tatuados de amor e de muitos prazeres. Saciados desejos de todos os sentidos, vivem nas memórias de luas, de sóis. Enquanto se espia o tempo passar, sorrisos se estampam na boca da noite. A dona insônia decifra mistérios, espalha guardados segredos de quarto. Imagens tão vivas tecem universos, sinais de saudade e de solidão. Amantes se acham pelas madrugadas, suspiram e juram infindas paixões. A vida viajante nos faça brilhantes nos céus de oceanos, estrelas do mar. Que neste mundo sejamos para sempre o que já nasceu para nunca morrer. E o Mosaico hoje tem o prazer de receber meu amigo Eric Vasconcelos. Eric, que é secretário executivo do Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, triatleta e uma lição de superação. Meu amigo Eric, seja bem-vindo. Prazer, meu amigo Totonho, participar aqui do Mosaico com você. Hoje, para a gente contar um pouquinho aí dessa trajetória, né? Não só na parte profissional, também como na parte do esporte, triatleta, né? Do triatlon, enfim. Estou aqui para a gente bater um papo. Ei, Eric, mas eu me lembro, antes disso, você teve alguma incursão pela música? Tem tua história de guitarrista. Pelo menos eu sei que tu tinha uma guitarra bonita, né? Rapaz, Totonho tem. Assim, isso, acho que eu tinha 17, 18 anos, né? E aí a gente montou uma banda, o nome da banda se chamava Inimigos do Ritmo, né? Legal. Mas foi uma passagem muito rápida, né? Eu lembro bem daquela compra daquela guitarra, papai. Seu pai, grande doutor Pompeu Vasconcelos, meu amigo do peito, uma figura que eu acho que, se eu for listar aqui das personalidades, assim, de valor mesmo, de gente do bem, a partir do Ceará, porque o Pompeuzinho é universal, né? É teu pai, Pompeu Vasconcelos, obrigado, doutor. Obrigado. Pois é, Totonho, foi uma passagem muito rápida, né? Ali eu costumava dizer que hoje as pessoas tu tocou guitarra, então o que é que tu toca? Eu tocava 1, 2, 3 solos de guitarra e nada mais. Era só mesmo a curtição, além da gente estar com aquele grupo, era um grupo de amigos que veio do futebol. E aí a gente enveredou por esse caminho aí para montar essa banda, que se chamou Inimigos do Ritmo. Mas foi uma época legal, foi uma época diferente. Aí nessa época eu me lembro de ti já assim muito, vamos dizer assim, trabalhando em grupo já com a chegada, vamos dizer, o crescimento do Fortal, né? Talvez, né? Sim, não aí, teve, né? Exato, aí a gente, a convite do amigo Célio Guimarães e Alcimor Júnior, né? A gente montou um bloco chamado Bloco A Barca, que aí era composto, a diretoria do grupo a princípio era com o Marcelo Capelo Pinheiro, Daniel e Rafael Joca, Duda Soares e eu. Depois o Marcelo saiu, morar em São Paulo e tudo, entrou o Leonardo Dalólio, né? O Leonardo Dalólio. E aí a banda era a banda Pimenta Nativa, um grande Serginho da Pimenta Nativa, e fez sucesso no Fortal. Claro, tinha as tradicionais, tinha as bandas tradicionais, como Chiclete com Banana, como Asa de Águia, Ricardo Chaves naquela época, né? Tinham. E aí, aqui em Fortaleza e em Natal, se destacava também a Pimenta Nativa. Por causa do Carnatal também tinha. Eu cheguei aí ao Carnatal. E aí a gente, por um bom tempo, aí a gente ficou nessa área do entretenimento, né, com o bloco A Barca. Que eu me lembro do começo da Barca, porque era num prédio onde, no pavimento superior, era meu escritório. Então eu acompanhava
e tinha assim o estacionamento, que o Alcimor dizia, Totônio, tira o carro daí pra gente usar aqui embaixo e tal. Aí eu estacionava mais na frente e tudo. Mas assim, aí e de certa forma te deu também uma aproximação maior, eu acho, com o turismo, né? Porque é um evento turístico, né? Muito forte, né? Um viés que atrai muita gente, né? Assim, de fora, mas também que vocês tinham, era ecoturismo também? Isso, era ecoturismo, que depois veio a se chamar Eric Turismo, né? Eric Turismo. Eric Tu. Isso foi antes do bloco, antes do bloco A Barca, né? Na verdade, por conta da construtora, da Ego, né? Ego, Era uma construtora que era muito atuante no norte do país e tinha um fluxo muito grande era uma construtora de grande porte. E aí e no exterior também, né? Eu acho que na parte quando veio a Ego Veículos, Ego né? Veículos, que aí a do gente bug, hein? era o Bug Cumbuco. Cumbuco. Cumbuco, né? E aí veio foram dois braços da construtora, né? Que era a Empresa Geral de Obras, aí veio a Ego Turismo primeiro, que aí ficou o Pompeuzinho, né? E eu tocando. Pompeuzinho é o Fernando Pompeu Vasconcelos. Pompeuzinho, nosso grande jornalista e grande comodoro do Yacht Clube de Fortaleza. E aí veio a Ego Veículos, que ficou o André e o Davi Carneiro, filhos do sócio do Alberto Carneiro, ficaram tocando. Depois a Ego Tour se tornou independente, a gente resolveu, a gente foi um dos precursores, Totônio, aqui, bom saber, do turismo receptivo. A gente já tinha essa visão, tinha o turismo exportativo, que a gente chama, que é a venda de passagens, né? A venda de passagens. E a gente já, naquela época, já com o Arialdo Pinho, com o Joãozinho Gentil, com a Darlan Leite, quem mais, meu Deus, aqui? Enfim, essa turma, Eliseu Barros, naquela época já também iniciando, a gente foi desbravar aí, né, as feiras de turismo, né, captando aí as primeiras operadoras para virem para Fortaleza. Mas isso você já tinha morado na Inglaterra? Você morou na Inglaterra? Não morei, foi em 90, né? Morei junto com um grande amigo, Marcelo Pinheiro, a gente morou aí, passamos quase 7 meses na Inglaterra, né? Mas aí já tinha agência de turismo, e a gente por exemplo, hoje uma das grandes aqui é o Hernani Tu. O Hernani Tu começou depois da gente. Ele até, inclusive, quando eu assumi a Secretaria de Turismo de Aquiraz, na época, ele foi lá convidado e ele falou lá, pediu a palavra e disse que começou com ônibus emprestado nosso, às vezes, entendeu? Então, eu me interessei demais pelo turismo. É uma marca muito forte dos Vasconcelos, a generosidade, né? Teu pai, né? Eu estou falando muito do teu pai porque é uma figura marcante. Com certeza. Faz muita falta. Faz. E aí, Totônio, o turismo é apaixonante, né? Então, ou seja, que une o útil ao agradável, né? Você ali como um negócio, como um trabalho, e você também tem as viagens, né? Que você viaja para fazer negócio, mas também para desbravar, para conhecer novas cidades, novos países. E na vida pessoal, já despertava para o esporte, tudo como era? Eu sempre vim do esporte, né? Assim, desde bicicleta, quando era muito, muito pequeno, futebol, jogava naquela época, ainda era paralelepípedo em frente de casa, a gente fazia a travinha de um lado da calçada, né? Botava uma pedra e do lado oposto do outro lado, né? Para não ficar do mesmo lado, o campo, né? No tempo que quando a gente tirava o chaboque do dedão do pé, sarava com areia, né? E corria no paralelepípedo ali a tarde todinha e não achava ruim, que arrancava um pedaço do dedo e tudo. Mas, né? Mas já vinha do esporte, o ciclismo, o futebol, né? Joguei muito futebol, tanto na linha como centroavante, como no gol, né? Ou seja, é engraçado, no tempo de colégio, tinha as Olimpíadas, às vezes eu jogava contra os times mais fracos na linha e quando ia para o mais forte eu ia para o gol para defender. Ou seja, e teve um fato curioso em uma das Olimpíadas que eu ganhei uma medalha de artilheiro e melhor goleiro. Olha aí, velho. E aí não dava certo, aí foram pedir para me escolher qual é das duas que eu ia ficar. Eu fiquei de artilheiro, né? Porque artilheiro era o número de gols. Era né? um Rogério Ceni, né? Isso, hoje em dia, artilheiro, né? né? Hoje em dia. Mas
sempre tive esse... Aí teve um período, né, que foi justamente nesse período que eu fui para a área do entretenimento, que aí muda totalmente, né? Do dia para a noite, né? Você pegou um pezinho? Peguei o pezinho. Peguei um bom pezinho. Porque ao peso de hoje, com 50 anos, eu com 28, 29 anos, eu tinha 50 quilos a mais do que eu tinha hoje. Olha aí, né? Então, mas tu, menina, assim, na adolescência... não, hoje, até né? 90, quando eu morei na Inglaterra, eu fui capitão do time de futebol do colégio. Realmente foi depois de 90 que, quando eu vim a ingressar, realmente, eu não bebia. Né? Eu vim começar a beber depois de 21 anos de idade, por uma aposta, inclusive, com o Marcelo Pinheiro. Eu era fã, e ainda sou, né? Porque mesmo ele já tendo um bom tempo já partido, mas deixou aí um grande legado aí que a gente, no esporte também, na vida, a gente procura aí seguir, que é o Ayrton Senna. Então eu era um fã incondicional do Ayrton Senna. E eu fui convidado na época pelo Marcelo Pinheiro para assistir aquela corrida que o Senna ganhou pela primeira vez no Brasil, com 3 marchas só, no paddock, no camarote do Banco BMC, né, do Dr. Jaime Pinheiro. E aí, como o Senna, historicamente, nunca tinha ganhado uma prova no Brasil, aí o Marcelo, vamos fazer uma aposta. Ele disse, qual é? Se o Senna ganhar hoje, tu bebe um copo de cerveja? Eu digo, bebo. E aí ele ganhou e eu bebi. Mas pegou foi gosto, Peguei né? gosto. aquela coisa, eu me lembro, ele chegando, né, era o Senna, gritando, né? Exato, que saiu sem forças emoção, dentro do carro, que ele não conseguiu nem levantar a bandeira direita ali sem forças, né? Naquela época você realmente sabia quem era um bom piloto, né? Hoje praticamente, ele só tem que ali ter... Claro, tem que ter um talento, mas talento mesmo era você passar a marcha. Passar a marcha, até ele tinha uma técnica que era ficar nas curvas, acelerando, tirando o pé, né? Colocando tudo, né? E aí foi nesse meio tempo aí, que aí eu comecei a beber com 21 anos, aí veio o entretenimento, e aí foi. Aí, ou seja, eventos... Aí à noite... Naquela também, época, a gente trabalhava... O Fortal era só um detalhe, né? É só um detalhe, ou seja, tinha a preparação. Depois que terminava o Fortal, a gente dava aí uns 2, 3, 4 meses, depois já começava a preparação, a venda de abadás para o ano subsequente, e assim vinham as festas para fazer a promoção do bloco. Aí tinha Carnatal, tinha Carnabelô, tinha em Brasília, enfim, tinha em Belém, a gente viajava quase todo mês como negócio, para fazer o relacionamento. Uma curiosidade, na época que você começou, já era abadá ou era mortalha? Não, já era abadá. Já era abadá, né? Já era abadá. Começou, né? Era no tempo do Liso Boneco, né? Do Liso eu peguei como fulião. Porque mortalha, né? Mortalha, pois é. Mas enfim, e aí pronto, aí a gente tinha... praticamente de quarta a domingo, quarta-feira a gente costumava ir ali para o Domo Pastel, ali na Beira-Mar, para assistir o jogo do Campeonato Brasileiro. O jogo começava 15 para as 10 da noite, depois da novela, mas a gente chegava lá depois do expediente 6, ficava bebendo, saía e chegava meia-noite em casa, depois do jogo. Quinta-feira tinha o Caranguejo. Sexta-feira já tinha outra programação também. Sábado, geralmente um show, uma festa e tal, e domingo terminava no Cajueiro Drinks, que você lembra muito bem. E aí... Então, de quarta a domingo, aí ninguém é de fé, Totão. Eu, uma pessoa que sempre procurou, eu jogava 2, 3, às vezes até 4 vezes, como eu jogava muito no gol, e começou aqueles jogos nos campos, né, que você alugava o espaço, e tinha uma grande carência de goleiro, né, e o goleiro não pagava ainda mais, né, porque e eu era muito requisitável, porque eu jogava até razoavelmente no gol. E aí, ou seja, eu era 3, 4 vezes na semana eu jogando, e aí mudou tudo. Vai para evento, começa a beber e para o esporte, aí não tem segredo, né? É uma conta aí, matemática, né? Ou seja, assim, tu pegaste peso ligeiro. Fiquei com obesidade, fui um obeso mórbido, né? Eu a minha altura é 1,66 m, eu cheguei a pesar 120 quilos. Então, uma altura zona dessa aí, 1,66 m, 120 quilos, realmente você deve imaginar. Vocês vão ver aí nas imagens, né? Vocês vão ver aí nas imagens como era antes, com 28, 29, 30 anos, e hoje vocês vão ver com quase 52 anos, com 50 quilos a mais. E é bom dizer aqui, Totonho, sem cirurgia, tá? Foi através do esporte que eu consegui perder, e não fiz nem cirurgia redutora, né, bariátrica, nem muito menos corretiva, né? Plástica ou alguma coisa assim, não.
Porque já eu tudo na questão tudo da no atividade esporte, física. tudo no esporte. Foi realmente foi uma mudança radical, né, de vida. Foi totalmente. Os cãozinhos não atentavam, não? Quero correr, bota uma onda, não sei o que mais. Total, né? total. Esse processo que realmente o primeiro, quando você começa a pegar gosto assim para emagrecer, no conhecimento de causa, numa obesidade, você quer ver resultado. Quando às vezes você está ali, rapaz, perdi 2 quilos, 1 quilo, engordei, mas quando você vê 5 quilos, aí no outro dia 6, no outro dia, aí o que é que eu fiz? Esse processo, eu me lembro demais, eu andava todo dia sem ninguém, não marcava com ninguém, porque quando você marca com alguém, sempre tem uma desculpa para não ir, o cara hoje não vai, então não vou. Então é o seguinte, eu morava a 500 metros da Beira-Mar, ali na Deputado Moreira da Rocha, esquina com o Rui Barbosa, e aí o que é que eu fazia? Todo dia às 5 da manhã eu descia, que é 500 metros para Beira-Mar, ia até os peixes e voltava e subia, então dava uns 7 quilômetros. Mas andando? Andando. Né? Não, eu, com o peso que eu estava, não tinha a mínima condição de correr. E repetia, eram 2 vezes por dia, repetia os 7 quilômetros, 9, 10 horas da noite. Por quê? Esses 2 horários que eu procurava não encontrar ninguém. Não encontrar ninguém conhecido. Ou seja, como a minha turma, o meu ciclo de amizade na época, era um ciclo de amizade, claro, não todo, eu sempre fiz muitos amigos, mas a grande maioria era pessoas ligadas à noite, ao entretenimento, então eu encontrava pouco com eles, né? A não ser que eles estivessem virados no final de semana. E aí, Totonho, foi muito rápido esse processo. Eu tive um problema de saúde, na verdade, eu conto para o meu pai, Dr. Pompeu, faleceu 23 de outubro de 2000. No dia 7 de janeiro de 2001, eu acordar com muito calafrio, febre, e tudo, e aí fui hospitalizado, passei uns 10 dias hospitalizado por conta disso, e foi detectado uma erisipela, uma bactéria, né? E assim, uma bactéria, o doutor Pompeu também faleceu por conta de uma bactéria. Aí tu deve ter mexido. Não, contigo, total, né? E a mesma equipe médica, 3 meses depois, né? 23 de outubro para 7 de... menos de 3 meses, né? E aí fiquei muito preocupado, e os médicos todos, eles entravam na sala e foram, né? Foram muitas recomendações, tem que emagrecer, aquele negócio todo, entendeu? Pois vamos tomar um copinho d'água aqui, né? Enquanto emagrece um pouquinho, a gente volta já para continuar aqui. Volta já! E a gente volta aqui a conversar com o Éric Vasconcelos, aqui nosso... secretário executivo do Desenvolvimento Econômico de Fortaleza e triatleta, né? Tudo. Éric, voltando ao assunto. Aí começou teve esse susto, né? Tive esse susto. Aí o que é que aconteceu? Passei 10 dias hospitalizado, saí mais ou menos no dia 17, 20 do hospital, e eu dizia para os médicos, já estou emagrecendo. E aí qual foi a minha decisão? Eu já saí do hospital bem mais magro. E quando eu digo que pesei 120 quilos, isso aí é uma amostragem, porque o obeso ele não se pesa, né? Olha a balança ali, meus amigos eram todos magros, e aí a gente chegava, ia pro shopping, não sei o quê, bora se pesar. Aí eu passava direto, né, para não me pesar. E todo mundo querendo que eu subisse para tirar onda, né? Mas eu não subia na balança de jeito nenhum. Então eu, depois de 10 dias, 7 a 10 dias hospitalizado e mais umas 2 semanas, até o médico me liberar para andar, foi aí que eu me pesei. E eu estava com 120 quilos, mas com certeza era mais. Porque, quer queira ou não, você dentro de um hospital, né, comendo só aquela comida de hospital e no soro e tal, por 10 dias, você já emagrece ali pelo menos uns 5 quilos, assim, sendo o pé no chão. Né, sendo o pé no chão. Então é o seguinte, Totó, eu aí vim para essa... caminhando 6 km de manhã, 6 Caminhada, mas também fazia, puxar zero, só caminhada. E aí, meu aniversário é 28 de abril. Eu não ia almoçar, eu ia trabalhar, almoçava em casa, né? Jantava em casa, sopinha, aquele negócio todo. E se você me chamasse para aniversário, eu não fui para nada. Nada, nem de família, nem de amigos, aniversário. Eu realmente me recolhi. Né? Eu disse, eu só vou aparecer agora magro. E assim eu fiz. No dia 28 de abril, eu cheguei a vestir, Totonho, de calça, eu vestia em torno
de 58. É mesmo? O papai tinha falecido e aí assim, a gente foi lá para esvaziar o apartamento dele e tinha algumas roupas dele que, inclusive, ele não tinha usado ainda com a etiqueta e tudo, e era uma calça, sei lá, acho que era 58 ou mais do que isso. E eu cheguei a usar essa calça. E foi muito rápido, assim, esse primeiro processo, né? Que hoje, né, assim, depois toda essa transformação, no primeiro momento você emagrece, mas ainda você continua com massa gorda, você depois tem que fazer todo um processo. Você emagrece no peso de balança, né? No meu aniversário, 28 de abril, nós estamos falando aí que um pouco mais de 4 meses do ocorrido, né? Um pouco mais de 4 meses. Eu já estava vestindo 42. Já estava vestindo 42, camisa M, camiseta M. Eu já tinha perdido já um bocado. Muito, eu já tinha perdido, eu já estava assim, 90, 91, né? Já caindo dos 90. Ou seja, e aparentemente, porque às vezes tem o seguinte, você tá com a aparência magra, mas não acusa na balança, né? Não, mas acusando. É o que eu fiz. Eu fui para a doutora Evânia Cidrão, lembro demais. E assim, eu tenho que citar o nome dela porque faz parte. Né? E ela tinha uma clínica de emagrecimento, ainda tem. Fica na Rui Barbosa com Costa Barros. Sei, era perto de casa, eu saía andando na hora do almoço. E lá tinha aquelas crioterapias naquela época. Hoje deve ter algo mais moderno. Forno, aquele forno que você entrava dentro daquele negócio. E você depois, essa crioterapia, botava um gel congelante que você ficava ali 1 hora e eu ia para a bicicleta. Aí eu fazia o frio com choque térmico. Aí eu ficava na bicicleta que eu suava muito. Todo dia aquela balançazinha do peso lá, aquela balança realmente de hospital, né? Sem ser as digitais, e ela anotava o peso. Todo dia era 300, 200, 400 gramas. Então você vai, todo dia era rezando para chegar ao meu dia para perder peso. Tem a história da endorfina também, que vai te pedindo. E foi. Enfim, foi muito rápido. Depois disso eu comprei uma bicicleta, fiquei só alternando. E aí eu comecei a dar umas corridinhas. Aí comecei com 6 quilômetros. Aí depois 7, 8, 10, 12, até para fazer os 21, e fui para a minha primeira meia maratona. Com os amigos Luciano Feitosa, né, Zé Filho, todos já, o Zé Filho triatleta, já tinha feito vários Ironman, já tinha ido para o Havaí e tudo, e eu dizia assim, não, pai, não tenho nem condições de um dia chegar perto de ser o que o Zé Filho né, naquela época. E aí eu resolvi ir, esse aí eu não vou fazer a propaganda, né, porque não seria positiva, mas eu resolvi ir num médico, medicina do esporte. Naquela época a gente não, hoje você tem GPS e tudo, naquela época tinha só aqueles relógios polar que dava o batimento, que você botava aquela faixa aqui, e o que era que eu fazia? Sempre gostei de ter tudo organizado. Aí eu fazia o exercício, se fosse 1 hora, 1h20, 2 horas, meia hora, aí eu anotava as calorias, né, todo dia. Tinha lá o relatório de 1 ano de treino, de calorias, era o único parâmetro que a gente tinha, né? Aumento da distância, porque a gente sabia a medição da beira-mar, se a gente andasse ali a ela toda 6 km, ou se a gente corresse, que já estava na fase de correr. Fui lá. Aí esse médico me olhou meio assim e tal, era muito requisitado ele na época, e me fez várias perguntas, e eu respondi. Com quem é que você treina? Eu respondi. Eu disse Ferrúcio, Luciano, Zé Filho. Aí de bate pronto ele disse assim, você sabia que você nunca vai ser um atleta? Aí eu disse, não, doutor, mas eu vim aqui não foi com esse intuito. Eu vim aqui com o seguinte, eu pesei já hoje mais de 40 quilos do que eu tenho hoje, reduzi e eu quero aqui melhorar. Meu intuito não é virar atleta, como é que se diz? Qualidade de vida? É não voltar a engordar, é manter o meu peso, porque dizem, né, os especialistas aí, que você, quando perde muito peso, você só pode considerar que você ficou magro mesmo se você sustentar esse peso pelo menos 3 anos, né? E graças a Deus isso aí... Porque tem a memória, né? Eu acho, biológica. E aí isso foi em 2001, né? Nós já estamos aí em 2023. Mas esse médico acertou, Totonho. Ele acertou, porque ele disse que eu nunca ia ser um atleta, né? E eu virei um triatleta. Triatleta, né? Triatleta por exemplo, tem a corrida, a natação e o ciclismo, né? A ordem é natação, ciclismo e corrida. Sempre essa ordem. Aí tem as distâncias. Tem o triatlo sprint, que você nada 750 metros, pedala 20 quilômetros e corre 5.
O olímpico, que é o da Olimpíada, que é o dobro disso, você nada 1.500, pedala 40 e corre 10. Pô, 40 é quase uma maratona, né? Não, mas maratona, 40 né? de pedalando. A corrida é só 10. 10, tá. Depois dessas distâncias oficiais, né? Depois dessa distância vem o meio Ironman ou o Ironman 70.3. Por que 70.3? É 70.3 milhas. Somando as três distâncias, fica 70.3 milhas. O americano lançou essa marca melhor do que se falar meia, porque tudo de meia é ruim, né? Então, para não dizer que tem uma maratona e uma meia maratona, né? Na maratona e meia maratona, isso aí não tem jeito, ficou maratona e meia maratona. Mas no triatlon, para não ser meio triatlon, né? Meio Ironman, né? Porque o Ironman você todo não é. E aí eles lançaram essa marca. Então a distância do 70.3, aí você nada 1.900, você pedala 90 km e corre uma meia maratona, 21. E o Ironman, você nada 3.800, você pedala 180 km e você pedala uma maratona no final, 42 km. Aí, Eric, por exemplo, essa parte da tua atividade esportiva coincide também quando você começa como gestor público? Sim. Não é? É uma grande escola o esporte? Uma grande escola, uma grande escola. Eu acho que assim, hoje em dia, inclusive, Totonho, porque o Ironman em si, uma prova dessa, você vê pouca gente nova correndo, até porque você tem que ter no mínimo 18 anos para você fazer um Ironman. Isso é regra, né? Tá na regra, você não pode de jeito nenhum. Completo, não é nem no ano que você vai completar, não. Você já tem que ter completo 18 anos, na sua primeira participação. Então, o que você vê muito, as categorias que tem mais gente, é acima de 35 anos. Eu fui quando a gente fez a captação, já estou antecipando aqui, né? Mas a gente eu vi no Havaí, quando a gente captou o Ironman Fortaleza, aí eu vi no Havaí tem todas as categorias, porque o Ironman do Havaí é o único que você não depende só de se inscrever e fazer, você tem que se classificar. E o que é se classificar? É numa categoria que tem 100, 200 pessoas, às vezes você tem 3 vagas. Né? Ou seja, você luta por 3 vagas, tem categoria que você luta só por uma vaga. Então você vê lá todas as categorias. Então eu vi 80 a mais. Eu vi senhores e senhoras com mais de 80 anos nadando 3.800, pedalando 180 quilômetros e nadando e correndo 42 quilômetros. Pelo menos 2 vezes no ano, porque ele tem que fazer uma para se classificar e outra para competir no Havaí. Então, se ele estava no Havaí, ele já tinha feito pelo menos mais um Ironman no ano, 2 Ironman no ano, né? Então, Totonho, é uma escola. Hoje você vê grandes empresários, né? Você vê o Nizam Guanais aí fazendo triatlo, né? Gente boa demais, inclusive Inclusive no lançamento do livro do Nizam, eu vi o Galvão, né? Galvão. Que tá lá, que é amigo dele. Inclusive né? Eu li o livro agora, Foi, né? Ganhei de uma grande amiga, a Ania Alcântara, esposa de um grande amigo, Léo Alcântara. Ele me presenteou, eu estava no meu... Léo é gente boa, né, rapaz? Gente boa demais. Alô, Léo! Depois vamos conversar aqui. E aí, Totonho, ele cita o médico, né, que é o Nizam, com o psiquiatra dele, né? Os dois escreveram um livro. Que também é triatleta e Ironman, o psiquiatra. O psiquiatra não sabia. Ele começa falando, inclusive ele cita no livro todo como exemplo o que ele passou no Ironman 2014 de Fortaleza. Porque o Ironman de Fortaleza ele é considerado tão difícil quanto o do Havaí. Por quê? Você vai fazer em Floripa, você não tem... o mar é flat, né? E o mar daqui parece que está no maremoto, né? Guardando as devidas proporções. Quando você vê o ciclismo de Floripa, não tem vento. Aqui você vai sentido São Gonçalo do Amarante, numa bicicleta de triatlo, que é uma bicicleta aero, que se chama, você vai a mais de 40 km por hora e você volta a 20 por conta do vento. O vento contra. E a corrida, e fora o calor. Cansado, né? E fora o calor. Quando você vai correr, é quente demais. Então ele pensou em desistir aqui na natação. Então, aquilo serviu para ele como um exemplo de vida, de superação, aquela prova que ele cita aquele momento que ele se superou aqui no Ironman de Fortaleza, que ele pensou em desistir já na natação, mas foi para o ciclismo, pensou em desistir no ciclismo, mas terminou a maratona. Ele
ele cita aquilo ali como para ele foi uma lição de vida. É uma lição de vida. É uma média de quantas inscrições? Competem quantas? Entre 1.000 a 3.000 participantes. Depende da prova, né? Assim, tem que ter Agora, fora vamos dizer, a visibilidade do evento. Você tem 1.000 e tantas pessoas no boca a boca, né? Que é uma comunicação muito forte, né? Nisso daí. Aí eu te digo assim, por exemplo, tu vem observando muito as cadeias produtivas, né? Eu pego a cadeia produtiva, por exemplo, tu estava falando de um Fortal, né? De um evento desse, tudo. Mas o Ironman gera muita cadeia produtiva, que é uma grande cadeia produtiva. Gera, Totonho. O Ironman é um grande negócio para uma cidade hoje. Primeiro, é uma grife, né? Ou seja, uma cidade que tem como sede um Ironman, que cedia um Ironman, ele tem que ter, no mínimo, que são os pré-requisitos para a sua cidade, para receber uma prova de Ironman. Tem que ter uma infraestrutura viária que tenha mais de 1.000 a 1.500 bicicletas pedalando entre 90 a 180 quilômetros. Isso aí já é o primeiro. O segundo, um parque hoteleiro, porque o triatleta ele nunca anda só, de Ironman. É uma prova, Totonho, que você fica meio que recluso da vida social, pelo menos isso é um Ironman full falando, 3 a 4 meses. Então você evita festa, porque os treinos longos chamados, que é treino longo, é treino até de 5 horas pedalando. Então você, depois de um treino desse, você não quer mais fazer nada. Aqui, só né? de ouvir, já tô mortinho então, aqui. Você fica muito recluso da vida social. E isso a família sofre um pouco, porque não sai muito e tudo. Então, quando tem uma sede de um Ironman, uma cidade turística, que tem o que se ver, o que se fazer, todo triatleta tira uma mini férias, no mínimo uma semana, 10 dias, né? E ele vai 2 dias antes da prova, leva a família, é uma média de 5 pessoas. 5 pessoas. É uma média de 5 pessoas. Ele não chega aqui só, não, né? É uma média de 5. Você, por exemplo, o Ironman 70.3 de Fortaleza, isso tem em pesquisa, né? Isso aqui não é um dado chutado. Tiveram 1.200 inscritos, dos quais 1.000 terminaram a prova. Tem pessoas que não chegaram a largar também por algum problema, que nem chegaram a vir aqui. São 22 países representados, né? Tem quase todas as cidades. O roteiro do Ironman vamos dizer assim, propagado mundo afora. Mundo afora. Tem o turismo, como tem o turismo de maratonas e de meia maratona, tem agências de turismo especializadas para vender pacotes só para Ironman. Tem muita gente que já liga, não digo nem só Fortaleza não, o Ceará como Ironman. Total, né? Desde 2014, né, essa prova é uma prova... Tu acha que eu tenho chance de participar? Total. Rapaz, eu vou contratar um personal trainer, que é o Bené Barbosa, sabe? Para ver, porque ele também é humorista, sabe? Aí eu acho que, vamos ver se ele consegue fazer a graça de eu participar de um Ironman desse, falar com ele. Totonho, depois que você olha aí na imagem, né, como é que eu era, né, e o que eu me tornei, né, ou seja, 9 vezes Ironman, desse Ironman full, né? Esse 70.3, a distância meio Ironman, eu já participei de mais de 30. Rapaz, esse assunto de Ironman é muito bom. Vamos beber outro copinho d'água aqui, a gente volta já para falar de Ironman. Até já! E o Mosaico volta aqui com o triatleta Eric Vasconcelos. Eric, rapaz, vamos voltar nessa maratona aí, tudo, né? O Ironman. Rapaz, o Ironman, eu acho que ele vai muito além do que uma prova, né, esportiva, né? Porque tá vendo assim, né? Mexe assim com vários segmentos, né? O turístico principalmente, né? Mas aí o turismo, pronto, porque o turismo mexe vai dar cultura, em todas as culturas, né? Principalmente assim, a nossa aqui regional, né, que diz muito, mas na econômica mesmo, não é? Sim, Totonho. Números. Vou falar aqui. Vou falar números recentes. Nós tivemos agora a 7ª edição do Circuito Ironman em Fortaleza. O primeiro foi em 2014. Nós tivemos por 3 anos o Ironman full aqui. Como na época eu estava como secretário de turismo, a gente resolveu mudar para essa distância
70,3 visando o turismo. Por quê? Por ser uma prova dura aqui em Fortaleza, né, e muita gente não tem não quer fazer uma prova mais fácil, porque o que é o segredo da coisa? Você ter tempo. Quanto foi teu tempo do Ironman? Só que o tempo de Fortaleza não pode ser comparado com o tempo de Floripa, porque aqui tem todos esses, né, essas dificuldades de clima, de mar e de tudo. Então, quando a gente diminuiu a distância, a gente aumentou o turista para vir para cá, ou seja, aumentou o número de atletas, porque a distância diminui. Então, só para você ter uma ideia, Totonho, falando agora recente por conta de relatório de pesquisa, né? Em Fortaleza, agora com os 1.200 atletas inscritos, mais 1.000 terminaram a prova, vieram 5.000 turistas para Fortaleza. Esses 5.000 turistas eles ficam no mínimo 5 dias. Depois a gente não consegue mensurar porque ele vai para Jericoacoara, ele vai para Canoa Quebrada, vai para o Porto das Dunas, para o Beach Park, enfim. E ele sai aqui do nosso radar. É que eu digo, né? o interesse, por exemplo, do turismo vai além de Fortaleza, né? E aí se você faz um cálculo que você faz, você pega só 1.000, porque tinha 1.000 terminaram, mas os 1.200 estavam aqui. Claro. Né? Ou seja, e a passagem eles compraram, não é porque ele não terminou a prova que ele não vai tirar a mini férias dele aqui. Então, se você multiplicar os 1.200, vamos botar só 1.000 mesmo para ter uma conta fechada, com mais 4 pessoas, porque tem gente que viaja com 6, com 7. O campeão da prova, por exemplo, ele tem 4 filhos, ou 3 ou 4 filhos, eu acho, 3 filhos. Ele veio 3 filhos, ele, a mulher e mais as babás dos filhos. Então você vê, o campeão da prova. Ele é profissional? Não, a prova de Fortaleza, ela não é para atleta, só tem atleta amador. Para você ter ideia, qualquer prova de Ironman, ela tem 95% nas provas que aceitam profissionais, 95% são de amadores. Amadores, certo. Né? E nossa aqui, o melhor classificado aqui, que nós já conseguimos aqui? Então, isso, a gente mudou algumas vezes de percurso, né? Por conta de obras e tudo, mas deixa eu terminar aqui, que eu vou falar eu vou falar o principal aqui, que é o que qual é o legado que o Ironman deixa. Primeiro, um turista qualificado. Né? Um turista hoje, esse é o turismo de família. De família, um turismo de pessoas que já estão assim resolvidos profissionalmente, né? São empresários, pessoas mais velhas e que geralmente querem uma qualidade melhor de um turista, gastam mais na cidade. Se você botar só que um turista desse gasta em torno de 500, que esse cálculo não é feito por mim, esse cálculo é feito pelo Ministério do Turismo, que ele gasta em torno de R$580 por dia, que é o turista de eventos, né? Tem o turista de lazer e de eventos. Se você pegar e pegar 1.000 vezes 5 dias, vezes 580, a gente tem mais de 11 milhões de reais injetados na nossa economia. Certo? Mais de 11 milhões em 5 dias, num evento que está tendo uma visibilidade para 22 países, né? Mostrando a nossa cidade. Tinha russo aqui. Tinha russo. Inclusive, não pôde que todas as nacionalidades, na chegada, tem as bandeiras. Ficam lá durante a prova toda. E por conta de país em guerra, a empresa que é detentora da marca mundial do Ironman, que é a WTC, ela não admitiu hastear a bandeira russa na prova, e até tinham 2 atletas russos, foram reclamar e tudo, mas infelizmente ele tem que cumprir. A situação ficou russa. Então, Totonho, por isso que foi essa briga desse ano. Qual é a briga? Fortaleza teve que disputar com João Pessoa e com Sergipe, Aracaju, né? Aracaju, né? Desculpa, o estado de Sergipe, mas estavam brigando, tanto o estado e o município estavam coesos para buscar essa prova, para brigar com Fortaleza, né? Porque surgiu o impasse de não ter o apoio incondicional aqui das esferas públicas, né? A prefeitura desde o começo marcou presença e tal, mas eles credenciaram os 2 estados e as 2 cidades se credenciaram com aporte financeiro, porque o que é? Para você receber uma prova dessa, né, o pessoal pergunta às vezes, porque é uma prova privada, precisa do público? Precisa do público, sim, porque é justamente essa contrapartida, é uma prova que deixa mais de 11 milhões na cidade, né? São 700 pessoas trabalhando na prova, não é no dia da prova, é de quinta a domingo, certo? São 700 pessoas. Aí é montada uma feira, que vem nessa feira, uma feira esportiva que vende produtos, inclusive bicicleta com mais de 100 mil reais.
né, vendido nessa feira, que é montada lá para qualquer pessoa daqui poder comprar coisas que ela não encontraria aqui. Então, não é só, o evento não é só uma corrida, é um evento realmente, né? A última que teve aqui fizeram tipo uma cidade. Cidade Ironman que é chamada. Ironman, Agora né? é Ironman Village. Né? Ironman Village, porque ali você tem alimentação, você pode comprar suplementos, você pode comprar uma bicicleta, como eu falei, pode comprar tênis, pode comprar, às vezes você esqueceu algum produto, alguma coisa para você usar durante a prova, seja na natação, mas você isso compra lá. É exclusivo para Não, os qualquer pessoa pode entrar, aberto ao público. Sim, negócio de circuito e faz na beira-mar também? A corrida 100% na beira-mar. E esse ano foi um up na prova, inclusive, a WTC, que ela pega os inscritos, ela faz uma pesquisa direta de lá, é sediado na Flórida, ela faz uma pesquisa e a gente teve até uma grande surpresa, que a gente foi informado agora, o prefeito foi informado ontem, né, pelo CEO do evento, o Carlos Galvão, que Fortaleza ficou numa média maior do que a média global. A nota nossa foi maior do que a média global, ou seja, teve quase 90, de 0 a 100, foi quase 90 no requisito satisfeito com a prova e que voltaria. Quase 80% disseram que voltaria para Fortaleza para fazer a prova novamente. E na beira-mar tem uma coisa especial assim para ti, né? Tu, enquanto secretário de Turismo de Fortaleza, inaugurou um dos primeiros trechos. Dei ordem de serviço e inaugurei. Na verdade, eu participei como secretário executivo, eu participei da entrega do Mercado dos Peixes e logo depois era o secretário, primeiro foi o Salmito, foi para a presidência da Câmara, depois entrou o Elpidio e eu fui secretário executivo do Elpidio, a gente entregou o Mercado dos Peixes e logo em seguida, em 2016, o Elpidio teve que se desincompatibilizar para concorrer de novo a vereador e aí o Elpidio, junto com o ex-prefeito Roberto Cláudio, me escolheram para ser o secretário, eu era o executivo. E aí eu dei a ordem de serviço e entregamos no dia 23 de dezembro de 2016 aquele trecho que compreende entre o Mercado dos Peixes até a estátua. Porque não sei se você lembra, quando começou a construção do Mercado dos Peixes, o mercado teve um mercado provisório ali na estátua, com os containers. E quando a gente entregou o Mercado dos Peixes e desmobilizou os containers, ficou muito deteriorado. Então a gente resolveu antecipar a obra ali. E aí eu tive realmente o prazer de dar a ordem de serviço e entregar em menos de 9 meses. Obra corrida, né? Mas para o triatleta, meu amigo. E aí, Totonho, como você diz assim, que tem um significado a beira-mar e tem um significado o Ironman, né? Porque o Ironman, quando o secretário Salmito Filho assumiu e nos convidou, eu era secretário de Turismo de Aquiraz, nos convidou para compor lá a equipe da Secretaria de Turismo, eu botei esse produto, apresentei esse produto e ele botou debaixo do braço e captou esse evento junto ao prefeito Roberto Cláudio e ao então governador Cid Gomes na época. Nós fomos até o Avaí para assinar lá o compromisso da cidade de Fortaleza e é esse legado que está ficando. Espero que quando eu sair, né, que eu sempre luto por essa prova, por tudo isso que eu falei aqui, não é só por eu ser um triatleta, por ser uma prova esportiva, uma prova que envolve turismo e esporte, família, né, e desenvolvimento econômico, mas também um legado que fica para a cidade. E muito legal que eu acho também, por exemplo, nesse ano você vai participar? Porque ano passado você participou, não foi? Tudo. Também a gente foi outra superação, né, Totó? Uma grande superação aí, né? Para quem não sabe, eu no começo da pandemia tive aí um problema de saúde, depois fui diagnosticado realmente com tumor neuroendócrino no pâncreas, 3 grandes cirurgias em São Paulo, né, um tratamento oncológico. E aí a gente ficou bem 2 anos sem participar e quando eu fui liberado pelos médicos, quando eu vi faltavam 40 dias para o Ironman de 2022. E a médica disse que eu estava liberado, o que agora era com o meu treinador. E no Ironman de Fortaleza, especificamente, que eu nunca tinha feito, mas como eu não tinha treinamento para fazer o Ironman completo, ele tem uma modalidade aqui que é o revezamento, que é muito bom para quem está querendo iniciar, fazer uma das 3 modalidades ou 2 modalidades e depois, quem sabe, passar um passo a mais e fazer o triatlo completo. Então eu chamei o amigo Zé Filho, triatleta, Ironman. Para nadar, chamei o Dr. Romeu Rennon, um amigo meu, triatleta também, que já foi para o Avaí de primeira linha e que não ia fazer a prova também esse ano. Chamei ele para pedalar. Doutor, médico, cirurgião, inclusive foi um que me acompanhou de perto aqui em Fortaleza, esse meu problema.
E eu corri os 21. Então eu tive 40 dias, depois de 2 anos parado, com tratamento de saúde, perdi mais de 20 quilos, perdi toda a massa muscular. E nesse período de 40 dias eu ainda tive uma contusão de panturrilha, né, um estiramento de panturrilha, que eu treinei só 30. Mas fui lá e terminei os 21 quilômetros, Totônio. Então esse ano eu estava disposto a passar um ano sabático aí do Ironman, fazer só uma maratona, né, treinar para correr só uma maratona, mas depois de todo esse esforço para manter aqui o Ironman, que quase a gente perde, né, para Aracaju, chegamos muito perto de perder essa prova para Aracaju, mas graças ao prefeito José Sarto, né, o secretário Renato Lima, que enxergaram aí não só como uma prova de triatlo, mas como uma prova de turística também, que deixa emprego, que gera emprego, gera renda e deixa aí mais de 11 milhões, é um investimento mínimo para você ter um retorno tão grande, claro, né? E aí eu vou fazer, Totônio. Eu vou fazer. A prova está marcada para o dia 19 de novembro, porque era um pouco mais, era antes, mas tem o Enem. Então a gente, para não bater com o Enem, porque o Enem movimenta a cidade, e uma prova dessa de Ironman também para uma parte da cidade, né? Que tem que ter uns trechos. E para a gente também não dificultar, né, os alunos do Enem, a gente passou para o dia 19 de novembro. E eu pretendo sim, o primeiro semestre fazer uma maratona e depois a gente ir para finalizar o ano aí com chave de ouro, né? Legal, fazendo o Ironman Fortaleza. Quando é que vai ser, hein? 19 de novembro. 19 de novembro, né? Quer dizer, olha, eu acho que ele não se resume só a essa data, não, né? Porque mexe muito, né? Tudo. Não, ó, pra você ver, a gente vai ter o lançamento, né? A gente pretende fazer um lançamento. Depois, as assessorias começam a fazer eventos, né? Linkados a isso. Aí tem treinos longos, treinos específicos e tal, e tem outras provas de Ironman 70.3 na cidade. Eu estou vendo aqui, por exemplo, o Beach Park, mostra aí, no macacão de Fórmula 1 aí. O Beach Park, o de cima, o que é? Não, Beach Park, FIEC e SESI. Tá. Beach Park, Aqui são meus patrocinadores, né, Totônio? Aqui, se você me permitir. Claro, tem que falar mesmo. Eu acho que a gente percorre, às vezes, não só... É bom falar também, Totônio, que sai da esfera do Brasil, né? Por exemplo, eu fui um dos condutores da tocha olímpica aqui, quando passou, nessa trajetória de atleta. Eu fui para o Mundial nos Estados Unidos de Ironman 70.3. Eu me classifiquei, fui convocado para 3 mundiais de triatlo em longa distância, um na Austrália, um na França e um na Espanha. E assim, e para isso, a gente dá um retorno de mídia para esses nossos colegas, amigos e patrocinadores. Mas convida o Ricardo Cavalcante para participar, rapaz. Rapaz, o Ricardo ali é campeão em todos os aspectos. Meu amigo, campeão, o Ricardo. Né? Nem que ele venha para assistir, mas ele vai. O Amarilho assistiu esse ano. O Amarilho, irmão dele, presidente do Ideal Clube. O Amarilho, Amarilho, rapaz. E ele é um amigo generoso. Rapaz, ele me deu uma rede de dormir de presente, rapaz, com a varanda bordada do meu nome lá. Totônio, foi. Bom demais. Foi. Aí ele disse, Totônio gostou do presente, rapaz, achou um sonho, né? Uma rede. E aí, Totônio, aqui, você viu aqui? Aqui foi quando a gente resolveu fazer essa equipe. Como é o nome da equipe? Aí o amigo nosso médico ele chegou e disse, rapaz, é Vida Tri, porque o Zé Filho também teve um problema, né? Foi. O Zé Filho também teve um problema de saúde nesse meio da pandemia também, e deu a volta por cima como eu, continua no esporte, é um grande atleta, um grande amigo. E aí a gente ficou, a equipe Vida Tri, né? Patrocinada aqui pelo Beach Park, que é um grande parceiro. O Cal tá nessa equipe? Não, né? Não, na equipe não, mas o Cal é um grande parceiro aí, que também faz parte de toda essa trajetória do Ironman de Fortaleza. Nadador, né? Grande nadador, né? campeão, recordista. Foi. E foi meu colega de filme. De filme, eu sei. Foi o filho único do meu pai, que fizemos lá. Ele pegou a melhor parte do filme. Eu peguei só assim no finalmente. Já imagino qual seja essa parte, viu, Dudu? Mas legal, Eric. E eu acho bacana porque além de lição de vida, né, que mostra como o esporte é importante, né, na gente, né, pra gente.
né? Questão de superação das conquistas, né? O esporte salva, né, Totó? Salva, Tá aqui uma tá prova, uma prova. né? 2 vezes me salvou, tirou da... Se eu tivesse com aquele peso, com aquela obesidade, com esse meu problema oncológico, realmente eu acho que o médico não tinha nem feito nenhuma das 3 cirurgias. Salve o esporte, então. Salve o Amigo, muito obrigado, sucesso, viu? Você é campeão. Valeu. Esse é Eric Vasconcelos, o triatleta campeão, amigo do peito de todos nós. Até o próximo.